Bom, análise técnica de hoje, o Bitcoin segue no padrão de cunha megafone, no gráfico de 4 horas. Agora nós estamos tentando formar um fundo ascendente. Tivemos uma leve perda de suporte aqui em 27.500 com o FUD da Binance, mas o preço rapidamente formou um fundo e já recuperou. Agora a gente está tentando formar um fundo ascendente nas EMAs de curto prazo. Então é importante que o Bitcoin segure esse padrão de cunha e eventualmente rompa para cima para dar continuidade de momentum no mercado. Interessante hoje que o cenário está ficando mais positivo para as altcoins, dado que a dominância do Bitcoin rompeu para baixo esse canal de alta. Agora já fechamos alguns candles no 4 horas abaixo da linha de alta do padrão, mostrando que as altcoins estão mais fortes do que o Bitcoin nessa movimentação de alta. A dominância do Ethereum teve um spike, né, frente ao upgrade do Xangai. Isso levou ao Ethereum a romper o padrão de cunha megafone similar ao Bitcoin, e a gente já rompeu esse padrão para cima. Então o Ethereum está puxando agora a atenção do mercado e algumas altcoins estão performando hoje bem acima do Bitcoin. Não necessariamente o Bitcoin precisa romper esse padrão para cima para as altcoins andarem. É necessário que o Bitcoin consolide e principalmente não perca a base do padrão aqui em 26.400. Senão a gente vai ter uma retração um pouco maior e com certeza todo o mercado vai recuar. GMX, a gente está num padrão de equilíbrio no gráfico diário, agora a gente rompeu o topo anterior, mostrando força aí da GMX. O volume ainda está tímido abaixo da média, mas o token está performando hoje 8%, mostrando esse cenário aí que a gente vem acompanhando da dominância do Bitcoin recuar, enfraquecer, para as altcoins poderem performar. A gente está num trade em XRP. O trade foi entrada no rompimento desse padrão de cunha descendente, que geralmente rompe para cima e rompeu para cima. A nossa entrada está mais ou menos por aqui, em 0,55. Agora o preço está tentando formar um fundo ascendente, né, contra o fundo anterior, que foi o reteste da linha de tendência de baixa da cunha. Até então saudável essa movimentação, mas a gente teve um recuo uma retração um pouco mais forte do que eu gostaria de ver. A gente já perdeu a média de curto prazo, mas está segurando na EMA 20 aqui. Agora o preço precisa romper essa resistência aqui para buscar o topo desse padrão de triângulo, né? Se a gente conseguir dar um zoom out aqui no gráfico de XRP, a gente vai ver que tem uma LTB grande vindo daqui e os próximos alvos para o preço seriam 0,56 e 0,86. Então, se XRP conseguir manter essa tendência aí no curto prazo, com certeza vai performar muito bem, dado que o gráfico do XRP BTC, né, tem mostrado força e inversão, um movimento de inversão de tendência aqui no semanal, dado que a gente formou um pivô de alta, agora formando um fundo, e no diário a gente já formou 2 fundos ascendentes em XRP, um agora perto das médias. Então o XRP contra BTC está bem interessante, pode dar continuidade de alta aí para o token XRP. Então, no geral, as altcoins, como a gente pode ver aqui na tabela da direita, estão performando bem, mercado em alta hoje. Tivemos o rompimento dessa cunha descendente também em Dogecoin, e agora o gráfico parece que já formou um fundo no 4 horas, mas ainda é um fundo não muito interessante. Estamos acompanhando também Dogecoin. E no geral as altcoins seguem performando aí. Vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas. Futuros de Nasdaq negativo 0,24, mas o gráfico
ainda em tendência de alta no diário, né, formando topos e fundos ascendentes. No semanal a gente formou um pivô de alta, rompendo o topo anterior. Então o Nasdaq está em tendência de alta no semanal e no diário. No mensal a gente também formou um pivô de alta, rompendo os topos anteriores. Então o índice aí está bem saudável. Deixa eu botar isso aqui. SP500 um pouquinho mais fraco que Nasdaq, né? A gente ainda não conseguiu romper os topos anteriores, mas o preço vem formando também topos fundos, né? Perdão, ascendentes, né? A gente está observando formação de fundos ascendentes, porém topos não ascendentes. A gente precisa romper essa resistência aqui horizontal para que no semanal o SP500 entre em tendência de alta. A gente sabe que o macro ainda está muito ruim, né? Muito conturbado. Se a gente não conseguir romper essa linha horizontal aqui, provavelmente coloca um certo risco aí no SP500. Essa área aqui demarcada seria a área de panic sell aqui para o índice, né? Seria o pior cenário, digamos assim, né? Pode ser que nunca aconteça, por enquanto o preço a price action tem mostrado diferente. A gente rompeu a CLTB aqui e tem segurado aí performar formando fundos ascendentes no gráfico diário. DXY bem fraco, né? O índice do dólar bem fraco, formou um topo descendente e agora está iniciando um pivô de baixa no semanal. É importante que a gente perca esse suporte para dar mais continuidade aí para os mercados. Eu acredito que o DXY aqui vai oferecer certa força nesse suporte, mas eventualmente vai ser quebrado, né? Dado que o repique do gráfico semanal foi muito fraco, chegamos ao nível de 0,382 de Fibo, né, indicando que esse topo descendente é a maior probabilidade no momento. Uma análise interessante que eu estou observando também é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum, mostrando como as altcoins podem estar com um movimento atrasado. Então isso ainda não se confirmou, a gente ainda não rompeu essa resistência horizontal. E se a gente olhar só o market cap do Bitcoin, a gente vê que aquela linha horizontal já foi rompida e o Bitcoin ganhou muito mais momentum que as alts, né? O que refletiu na dominância, dado que a dominância saiu de 40% para 48%. Então, realmente, as altcoins aí estão se preparando para um movimento de alta bem forte se a gente conseguir romper essa linha de tendência, quer dizer, essa resistência horizontal, e se o Bitcoin manter os níveis atuais de preço e não buscar uma correção no semanal. Se o Bitcoin romper esse padrão para baixo, a gente vai observar pelo 4 horas em sobrevenda para a formação do fundo no semanal. Seria mais ou menos essa região aqui. Então, se o Bitcoin viesse a perder esse padrão, eu ficaria interessado em entrar no Bitcoin no 4 horas em sobrevenda, dado que o semanal precisa não necessariamente formar agora, mas em algum momento ele vai precisar formar um fundo, dado que o último fundo está localizado aqui em 19.500. Então, qualquer coisa acima disso, né, a gente ainda tem o suporte das médias, seria até saudável a gente formar esse fundo. Mas hoje a gente está num padrão de inside bars no semanal, vê que uma barra fica dentro da outra, é uma espécie de consolidação que nos tempos gráficos menores a gente conseguiu observar esse padrão aí de cunha megafone que tem segurado até o momento. Então é importante que o Bitcoin segure para a gente ver mais momento de alta. E só para finalizar aqui o gráfico de XRP, se a gente romper essa linha horizontal, eu vou subir o stop para o fundo anterior. O stop hoje está localizado nessa linha aqui, 2% abaixo do preço. Então
Então o risco é baixo para esse trade, para um percentual de ganho alto, né? Se a gente bater o alvo aqui em 0,56 ou 0,6, né, que seria o topo aqui dessa resistência, é um risco retorno muito positivo. Então é isso que eu estou vendo aí para hoje, para a gente poder manejar essa posição aí da melhor forma possível. E é isso, calma aí.